Olá a todos do canal, me chamo Carlos e sou caminhoneiro. Durante 20 anos de estrada nesse Brasilzão, já passei por muitas coisas, mas tem uma história que não sai da minha cabeça. Aconteceu há uns 5 anos, numa viagem pela Serra do Mar, no Paraná. Era uma noite chuvosa de outubro e eu estava indo de São Paulo para Curitiba. Tinha acabado de pegar uma carga pesada e sabia que a viagem seria longa e complicada. A Serra do Mar já é traiçoeira em condições normais, mas naquela noite a coisa estava pior. A chuva caía forte e a neblina densa deixava a visibilidade péssima. Liguei os faróis de neblina e reduzi a velocidade, tentando manter o caminhão estável nas curvas fechadas. O limpador de para-brisa trabalhava no máximo, mas parecia inútil contra a quantidade de água que caía. As árvores altas e fechadas ao redor da estrada aumentavam a sensação de isolamento. Estava cansado, mas tinha que seguir viagem. Lembrei de uma história que ouvi de outros caminhoneiros sobre aquela estrada, de como ela podia ser perigosa, especialmente em noites chuvosas. Alguns até falavam de acidentes estranhos que aconteciam por ali. Mas, como sempre, achei que eram só lendas urbanas. Enquanto dirigia, ouvia o barulho constante da chuva batendo no para-brisa, o ronco do motor e o som dos pneus enfrentando a pista molhada. De vez em quando, passava por pequenos vilarejos ou postos de gasolina, mas a maior parte do tempo era só eu, a estrada e a escuridão. Já passava da meia-noite quando comecei a descer um trecho mais íngreme da serra. O caminhão estava pesado e cada curva exigia muita atenção. Tinha que me concentrar para não derrapar ou perder o controle. A tensão no volante era constante e minha mente estava focada na estrada à frente. Foi então que, na curva mais fechada e traiçoeira do trecho, avistei uma figura no acostamento. Uma mulher vestida de branco, completamente encharcada pela chuva. Ela estava parada ali, imóvel, e parecia me olhar fixamente enquanto eu me aproximava. A primeira reação foi de susto. Meu coração disparou e quase perdi o controle do caminhão. Desviei o olhar por um segundo para retomar o controle, e quando olhei de novo, ela ainda estava lá, como uma estátua. Parei o caminhão um pouco à frente, com a intenção de ajudá-la. Algo me dizia que ela precisava de ajuda. Saí do caminhão, mas quando cheguei ao local onde a vi, não havia ninguém. A estrada estava deserta e o único som era o da chuva e do vento. Fiquei ali parado por alguns segundos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Resolvi voltar para o caminhão e seguir viagem. Mas a imagem daquela mulher não saía da minha cabeça. Voltei para a cabine, liguei o motor e continuei a dirigir. A sensação de que algo estava errado não me deixava em paz. E eu não sabia que aquela seria apenas a primeira de muitas experiências estranhas naquela noite. Depois de voltar para o caminhão, tentei deixar o incidente para trás e me concentrar na estrada. Mas a sensação de estar sendo observado continuava forte. O clima dentro da cabine estava estranho, pesado. Liguei o rádio para tentar distrair a mente, mas a música não ajudava muito. A estrada parecia cada vez mais deserta. Quanto mais eu dirigia, mais eu tinha a impressão de que algo ou alguém estava comigo. De repente comecei a ouvir um som baixo, quase imperceptível, vindo do banco de trás. Era um sussurro, uma espécie de murmúrio. Olhei pelo retrovisor, mas não vi nada de anormal. A sensação de presença ficou mais intensa. Olhei para o banco do passageiro e tive um choque. Por um breve momento, vi a silhueta da mulher de branco sentada ali, molhada e com os olhos fixos em mim. Pisquei e ela desapareceu. Meu coração disparou e a adrenalina tomou conta. Estava ficando difícil manter a calma e a concentração na direção. Tentei me convencer de que era só a minha imaginação. A estrada, a chuva, o cansaço, tudo isso poderia estar pregando peças na minha mente. Mas os sussurros continuaram, ficando cada vez mais claros. Pareciam dizer meu nome. Carlos, repetidas vezes, de forma quase melodiosa, mas assombrosa. A cada curva, a cada quilômetro, a tensão aumentava.
Eu olhava constantemente para os retrovisores, esperando ver algo, mas a estrada estava vazia. Decidi acelerar um pouco, na esperança de chegar logo a um posto de gasolina ou qualquer lugar com gente. Foi quando, em uma curva mais acentuada, senti um toque gelado no meu ombro. Um calafrio percorreu minha espinha e meu corpo inteiro ficou tenso. Olhei rapidamente para o banco do passageiro e lá estava ela novamente, a mulher de branco, com os olhos vazios e uma expressão de desespero. Gritei e virei o volante bruscamente, quase saindo da estrada. O caminhão derrapou, mas consegui retomar o controle. A mulher tinha sumido outra vez, mas agora eu estava certo de que não era apenas minha imaginação. Parei o caminhão no acostamento, tentando recuperar o fôlego e entender o que estava acontecendo. As mãos tremiam e a mente estava uma confusão. A chuva continuava a cair forte e a neblina parecia ainda mais densa. Pensei em ligar para alguém, pedir ajuda, mas que desculpa eu daria? Oi, estou vendo fantasmas na estrada. Ninguém acreditaria em mim. Respirei fundo e decidi continuar, mesmo com todo o medo e a tensão. Engatei a marcha e voltei à estrada, mais atento do que nunca. O caminho até Curitiba ainda era longo e eu só queria chegar logo e sair daquela maldita serra. Mas a sensação de que algo estava me seguindo, me observando, não me deixava em paz. A cada quilômetro, o sussurro voltava, mais forte, mais claro. Carlos, Carlos. Eu sabia que aquela viagem seria uma das mais longas e aterrorizantes da minha vida, e mal podia esperar para deixar aquilo tudo para trás. Finalmente, depois do que pareceram horas de tensão interminável, avistei as luzes de um restaurante à beira da estrada. Era um daqueles lugares que funcionam 24 horas, muito frequentado por caminhoneiros. Senti um alívio imenso ao ver movimento e pessoas. Estacionei o caminhão e praticamente saltei da cabine, ainda com o coração acelerado. Entrei no restaurante e o cheiro de café fresco e comida quente me acalmou um pouco. O lugar estava relativamente cheio, com vários caminhoneiros conversando em suas mesas. Encontrei um canto vazio, me sentei e pedi um café. Enquanto esperava, fiquei olhando ao redor, tentando afastar a sensação de que ainda estava sendo observado. Foi aí que notei um grupo de caminhoneiros olhando na minha direção. Um deles, um homem robusto com uma barba grisalha, se aproximou. "Tá tudo bem, amigo? Você parece ter visto um fantasma", ele disse, meio brincando, meio sério. Respirei fundo e, apesar do receio, resolvi contar o que tinha acontecido. Falei sobre a mulher de branco na curva, os sussurros no caminhão e a sensação constante de estar sendo observado. Quando terminei, esperava risadas ou olhares de descrença, mas para minha surpresa, os rostos ao meu redor estavam sérios. "Você não é o primeiro a ver essa mulher", disse o homem barbudo. "Já ouvimos essa história antes. Muitos que passam por essa estrada à noite acabam vendo ela." Outro caminhoneiro, um sujeito mais jovem com um boné surrado, disse: "Dizem que ela é o espírito de uma mulher que morreu num acidente naquela curva há muitos anos. Os locais chamam ela de a Mulher da Curva. O problema", continuou o primeiro caminhoneiro, "é que muitos que veem ela acabam sofrendo algum acidente depois, como se ela estivesse avisando, ou pior, atraindo desgraça." Senti um frio na espinha ao ouvir aquilo. "E o que eu faço?", perguntei, tentando manter a calma. "Reza, meu amigo", disse o homem mais velho. "Reza e fica de olho. Evita dirigir por essa estrada à noite, se puder. E se acontecer de novo, não entra em pânico. Continua firme e não perde o controle." Fiquei mais um tempo no restaurante conversando com os caminhoneiros e tentando absorver tudo o que tinham me contado. Mesmo com o medo ainda presente, a companhia deles me deu um pouco de coragem. Pedi um lanche, tomei mais um café e depois de um tempo me senti um pouco melhor. Mas sabia que precisava voltar para a estrada. Meu destino era Curitiba e não podia ficar ali para sempre. Com as palavras de conselho na cabeça e uma oração silenciosa, voltei para o caminhão. A noite ainda estava escura e chuvosa, mas eu me sentia um pouco mais preparado para enfrentar o que viesse a seguir.
Engatei a marcha, liguei o rádio e continuei minha jornada, atento a cada curva, a cada sombra. E com a esperança de que aquela viagem terminasse sem mais encontros com a misteriosa mulher da curva. Voltei para a estrada ainda abalado, mas decidido a chegar ao meu destino. Ouvia as palavras dos caminhoneiros ecoando na minha mente. Reza e fica de olho. Liguei o rádio, mas mantive o volume baixo, só para ter algo que me fizesse companhia e quebrasse o silêncio assustador da noite. A cada curva, a cada sombra, eu sentia meu coração bater mais rápido. A chuva continuava e a estrada parecia mais traiçoeira do que nunca. Comecei a murmurar uma oração, pedindo proteção e força para enfrentar qualquer coisa que aparecesse no meu caminho. Para minha surpresa e alívio, a viagem seguiu sem mais incidentes. A sensação de estar sendo observado se dissipou aos poucos e os sussurros não voltaram. A presença que senti no caminhão parecia ter desaparecido, deixando apenas o som constante da chuva e o ronco do motor. Depois de algumas horas, finalmente avistei as luzes de Curitiba no horizonte. Um misto de alívio e cansaço tomou conta de mim. Quando cheguei ao meu destino e estacionei o caminhão, senti um peso enorme sair dos meus ombros. Estava seguro e longe daquela estrada maldita. Desde aquele dia, sempre que tenho que passar pela Serra do Mar, evito dirigir à noite. A experiência me deixou marcado, mas também mais cauteloso. Continuo rezando, pedindo proteção em cada viagem e agradecendo por ter superado aquela noite sem maiores problemas. Hoje, 5 anos depois desse ocorrido, ainda estou nas estradas dirigindo o meu caminhão. E graças a Deus, nunca sofri nenhum acidente como aqueles caminhoneiros disseram que quem viu a mulher da curva sofria. A história da mulher de branco na curva continua sendo um mistério para mim. Mas uma coisa é certa: nunca mais vou esquecer aquela noite e o terror que senti. Cada vez que passo por uma estrada solitária ou uma curva escura, lembro de rezar. E até agora tem funcionado. Continuo seguindo minha vida, levando carga para lá e para cá, sempre atento, sempre agradecido por mais um dia seguro na estrada.